Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou o Abraim Base. Este é o programa Literatura em Foco que nós gravamos no Seringal Hotel, que recebe nossa convidada Patrícia Marinho, recebe a nossa equipe com este delicioso café da manhã. Nós vamos falar do lançamento do mais recente livro do Joaquim, Um Sonho, edição de cartões postais, um livro riquíssimo em papel cochê, capa dura, organizado por sua filha Patrícia Marinho. É com ela que você vai viajar numa Manaus que já não existe mais. O livro é um convite a conhecer Manaus de 1900. Patrícia, editar um livro com cartões postais era um sonho que o Joaquim guardou por um longo período, que infelizmente não realizou. Queria que você falasse desse sonho do teu pai. O pai sempre foi uma pessoa muito brigador por essa terra, a terra que ele adotou. O pai era português, mas veio para cá muito pequeno e adotou o Amazonas inteiro, não só Manaus, como a sua terra. E essa coleção de cartões postais, ele tratava com muito carinho, embora ele tenha sido um colecionador de coleções. Eu sempre falei isso porque ele tinha coleções de praticamente tudo. E dentro dos cartões postais, ele tinha um carinho pela nossa região. Então eram cartões antigos, do 1800 até mais ou menos, eu tenho cartões até 30 e pouco, 1930 e pouco ainda, tem alguma coisa mais atual. Mas ele ia para sebo, ia para feiras no mundo inteiro, trocava através de correspondência mesmo, ainda através de cartas, e fez essa grande coleção de cartões postais. Era uma coleção com cerca de 2.000 cartões, hoje eu só tenho 150, que eu encontrei, já o papai falecido, dentro de várias pastas, vários materiais dele impressos. Eu encontrei uma pasta com tudo separado por ele mesmo, com um nomezinho, cada envelope tinha os cartões ali dentro e com a letrinha dele, o teatro, o cais. Então, se vocês depois olhando o livro, eu transcrevi essa letrinha dele lá, abrindo cada capítulo do livro, que ele mesmo já tinha separado, o carnaval, coisas assim incríveis, e passando a história da nossa cidade, da nossa terra, através dos cartões postais. Agora, você falou ainda há pouco que ele era um colecionador compulsivo, ele colecionava muita coisa. Fale de algumas das coleções que você ainda preserva. Tá, eu fiz assim, porque as coleções do papai eram muito grandes. Era 50.000 LPs, 25.000 CDs, 30.000 livros. Então eram acervos muito grandes. Eu fiz uma pequena coleçãozinha de cada um, tenho ainda alguns livros, alguns CDs, a parte de quadrinhos era uma coleção incrível de quadrinhos, a parte de arte erótica, de chaveirinho a álbuns com impressões lindíssimas de Kama Sutra, eram artes, não era sexo, era arte erótica. E muita gente, eu tenho, até brincava, aquelas coleções de sacanagem do teu pai, desculpa o termo, mas era assim que brincavam. Eu dizia, o papai não tinha isso, ele tinha uma coleção de arte erótica, que se fosse em qualquer país europeu, era um museu, claro. Era um museu já. Então o pai tinha realmente coleções de caixa de fósforo, de placa de carro, coisas que ele ia ganhando, que ele recebia com muito carinho, até remos, ele chegou uma época que ele colecionou remos diferentes, remos pintados, remos pequenininhos. Então o pai, ele amava esse material todo que pudesse ter uma história, não só da Amazônia, mas ele tinha muita coisa do mundo inteiro. Uma pessoa que falava 5 idiomas, mas que não estudou os 5 idiomas, ele aprendeu através do cinema, através da literatura, em viagens. Ele meio que autodidata aprendeu tudo isso, na necessidade de se comunicar com o mundo. Porque ele, antes de qualquer tipo de celular, internet, ele era um colecionador de selos que trocava correspondência, cartas. É uma outra coleção, porque ele não jogava fora. Ele guardava os envelopes porque tinha selo, porque tinha um carimbo, porque tinha uma caligrafia, veio da Rússia, veio da Ucrânia, veio de vários lugares do mundo e ele guardava tudo aquilo. Então eu tenho caixas só de envelopes, que hoje a garotada não sabe nem escrever um envelope.
Verdade. Então isso tudo é história. Isso tudo a gente assim guarda com muito carinho, justamente para mostrar para essa nova geração uma vida inteira de história, de cultura e tudo isso como um aprendizado. É uma viagem, né? De certa forma, o Joaquim teve uma representação na cidade de Manaus, especialmente na defesa de Manaus, do seu patrimônio, é muito grande. Eu queria que você falasse disso, mas vamos rapidamente para podermos chamar o segundo bloco. Tá, brigador total, isso aí todo mundo conhecia, irreverente na sua fala, falava mesmo, e depois de uma certa idade falava mais ainda, porque ele dizia que já podia ter passe livre no ônibus, ele podia falar tudo. Mas sempre foi um brigador. Quando demoliram o Guarani, o pai era um que estava lá na porta do Guarani, brigando com as máquinas, até arrepia. Árvores que eram demolidas, árvores centenárias na frente de alguma repartição, ele estava lá brigando. E não é porque ele queria aparecer, não, porque ele queria defender mesmo. A própria arena, o papai foi muito malhado quando botaram embaixo o antigo Vivaldão, que não era necessário, todo mundo sabe disso, depois podia ter sido aproveitado, mas ele brigou muito e apanhou muito. A política toda querendo realmente o dinheiro que a arena ia trazer para todo o povo, né? O dinheiro que ia trazer. E ele foi um brigador e sofreu muito, até ter que tirar programa do ar por causa disso. Tá certo. Patrícia, eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas me aguarde, porque eu volto em seguida. Falamos deste homem, dessa cultura chamada Joaquim Marinho, na sua obra de cartões postais. Me aguarde. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com Patrícia Marinho. Falamos de Joaquim Marinho, um livro de cartões postais belíssimo, muito bem editado, capa dura, papel cochê, realmente um trabalho bem feito. Mas o Joaquim, ainda em vida, lançou o livro Manaus, Meu Sonho. Eu queria que você falasse deste livro, que também retratava os cartões postais de uma forma diferente desse. Esse aqui permite o leitor viajar no tempo. Viajar na história. Me fale um pouco desse livro. Esse Manaus, Meu Sonho, o pai fez uma coletânea, na verdade ele foi um organizador, de crônicas, de poemas, de textos de amigos, pessoas, personalidades da cidade. Nós temos aí Atlas Bacelar, nós temos Aldísio Figueiras, temos vários nomes, Renan Freitas Pinto, tem nomes maravilhosos aí dentro, contando um pouquinho da sua vida com a nossa cidade. Seja através dos rios, seja através dos monumentos, até das demolições. Então é um livro gostoso como memória da cidade de Manaus também, através dessas crônicas e poemas de amigos. Depois da passagem do Joaquim para outro universo, você tomou conta desse acervo e tentou, inclusive, fazer um espaço cultural. Fale um pouco desse espaço e ele está adormecido, mas voltará, com certeza, a ter vida quando a pandemia permitir. Nós aproveitamos a casa, que era dos meus pais, com todo o acervo dentro, e transformamos na Casa de Cultura Joaquim Marinho. Era um espaço para apresentações musicais, para lançamentos de livro,
para vernissagens, tivemos várias exposições de arte, de quadro, de cartoons, oficinas de cartoons, a gente acabou fazendo lá uma parceria com os quadrinheiros daqui da cidade. Então foi um espaço para tentar trabalhar a cultura que era a vida do pai. Infelizmente tivemos que fechar tudo, com toda essa pandemia não deu para a gente segurar financeiramente mesmo o espaço, mas eu ainda tenho os planos de fazer uma sala, um memorial com esse pequeno acervo, um pouquinho de cada que eu ainda guardo, um pouquinho de carrinho, um pouquinho de selo, um pouquinho de livros e mostrar um pouco de quem era Joaquim Marinho através das suas coleções. Eu estou com o acervo guardado, sim, e esperando aí uma oportunidade para a gente abrir uma casa de cultura Joaquim Marinho novamente. Radialista, jornalista, cônsul honorário da República Tcheca, cinéfilo, escritor. Era um homem de muitas ações. Como ele brincava com o tempo, o espaço, com tanta coisa para fazer. A gente até brincava que ele era o Marajá português, que ele tinha um emprego e vários, né, um salário e vários empregos, né? Era o contrário, um salário e vários empregos. Mas, na verdade, ele gostava disso, ele tinha isso na essência dele. Ele precisava se alimentar de todas essas informações para viver. E eu acho que a falta disso, quando ele envelheceu, que ele não se preparou para o futuro, se informatizando, foi isso que foi adoecendo o pai. Porque aí ele ficou um pouco fora do meio que ele vivia. E isso foi trazendo uma depressão e dali realmente até o Alzheimer e a sua passagem. Ele cumpriu o que ele tinha para fazer aqui na Terra e fez muito bem. Em cima de tudo isso que você falou, eu vou só completar. Um excelente pai e um companheiro da minha mãe que assim a gente não pode... viveram o amor deles. Então o pai conseguiu passar para mim, para minha irmã Cristina, que também já é falecida, a importância de ter uma família, de ter um amor, de ter cultura, de ter assim, um orgulho de dizer, sou amazonense, nasci nessa terra, falo o meu amazonês e como o meu tucumã. Então isso foi o melhor que o papai pode deixar para a gente. Foi justamente a paixão dele por toda essa cultura nossa, música. Meu filho hoje é um excelente músico, estuda música, lê partitura e trabalha através da música moderna, com informática, com tudo. Ele é um sound designer de videogame. Ele é uma coisa, mas teve a base com o avô. Então é isso que ele deixou para todos nós. Cônsul, por quê? Porque ele foi à República Tcheca, ele se apaixonou pela República Tcheca, recebeu o cônsul da República Tcheca em casa, o cônsul se apaixonou por ele. Por que ele me recebeu aqui? Porque ele trocava selos com o cônsul. Ele disse, você é a pessoa para me representar aqui. Então ele ganhava o carinho e a amizade de várias pessoas por essa maneira dele, de ser, né, um braço aberto, um coração enorme. E esse é Joaquim Marinho. O livro não é só o sonho dele, é também uma homenagem à sua memória. Quando eu encontrei a pasta com todos os envelopes, eu já tinha, como a gente teve que vender muita coisa do acervo, inclusive os cartões postais que nós tínhamos, eu já tinha dado como esquecido esse projeto do livro. O pai não conseguiu fazer, ele organizou tudo, ia fazer em parceria até com a professora Itelvina Garcia, porque ela ia fazer a parte de textos, tanto que o livro não tem muito texto, porque realmente eu não tive mais esse projeto inicial dele, mas ele deixou ali quietinho, sem a gente saber, o livro pronto. Eu só fiz organizar, juntei com a Valer, vamos fazer isso aqui e montamos o livro. Então foi assim, Papai do Céu botou aquilo no meu caminho, toma, tá aqui e vai fazer o livro. Então eu digo assim, o pai não fez de estar presente no lançamento, mas que ele fez esse livro, ele fez. Com certeza, espiritualmente, ele está entre nós. Patrícia, eu novamente peço licença de você e de você, telespectador, para fazermos um pequeno intervalo. Mas olha, não sai daí não, vamos voltar em seguida. Me aguarde.
Eu converso hoje com Patrícia Marinho e falamos do grande, do importante Joaquim Marinho. Quem não lembra de Joaquim Marinho com os cinemas em Manaus? Quem não lembra do Joaquim Marinho na rádio, na TV, enfim. Patrícia, você falou que era um trabalho prazeroso e você cuidou do seu pai até a despedida. O que ficou para a família de legado deixado por este homem? Foi um grande pai, foi um grande marido, mas o que você guarda dessa memória dele, Joaquim Marinho, preservando uma cidade que não lhe serviu de berço, mas que ele amou até a morte? Isso eu venho falando já há algum tempinho, quando eu comecei com a Casa de Cultura Joaquim Marinho, justamente da gente deixar exposto para a nova geração todo esse material dele. Não adianta eu ter guardado em casa cartas, livros, discos, CDs, DVDs, carrinhos e tudo mais, se eu não posso mostrar para a nova geração. Essa geração de internautas, de tiktokers e tudo mais, que não tiveram a oportunidade de conhecer realmente uma Manaus. Eu não tive a oportunidade de andar no centro de Manaus como meus pais andaram, meus avós andaram, que era realmente todo aquele brilho dos paralelepípedos, dos bondes, das praças. E hoje essa nova geração tem menos ainda. Vir ao centro hoje é um passeio no domingo. A gente não vive mais essa história do centro, os museus que não são visitados. Então a gente precisa resgatar isso. Eu já comentei numa outra oportunidade que eu estava também falando sobre esse material, da gente ter mais espaços culturais com nomes dessas pessoas que não só como o papai, brigaram e brigam até hoje para defender a nossa cultura, para defender a nossa literatura, a nossa gastronomia. Nossa gastronomia já está no país inteiro e até no mundo inteiro. Nosso peixe, as nossas frutas. Mas o nosso povo ainda é muito pequeno, aquele que dá valor e que tem orgulho de ser amazonense. Então a gente viaja, eu tive há pouco em Recife, Fortaleza, as casas com nomes desses artistas no centro inteiro, em vários lugares, com museus, com exposições, e a gente não tem isso aqui dado esse devido valor. Então eu acho que o pai deixou isso para agora essa nova geração, talvez não sei se a minha geração, mas dos meus filhos, né, dos netos, brigarem para a gente ter esses espaços todos com o nome dessas pessoas que merecem e que fizeram pela nossa cidade. Será que não seria possível uma parceria com o governo do estado, ou talvez a prefeitura? Eu acho muito mais fácil com o governo do estado, um comodato transformando a abertura dessa casa com subsídios do governo. Você já pensou nisso? Eu já tentei isso. Mas, infelizmente, até hoje eu não consegui. Passei por 3 governadores diferentes, levando o projeto, defendendo o projeto, e, infelizmente, só tive não. Vendi uma pequena parte para a Secretaria de Cultura, ainda na gestão do Robério. Não era mais o Robério. O Robério fez comigo todo o inventário, mas já era o Denilson. Foi o Denilson que comprou uma parte dos livros que estão hoje na biblioteca, muito bem catalogados, graças a Deus, e dos quadros. Os quadros do pai estão todos na Pinacoteca. Então, isso fico muito feliz. Mas é muito pequeno o que foi comprado para o que era o projeto de fazer realmente um espaço, um memorial que tivesse tudo isso, a parte dos discos, a parte para a garotada poder tocar, ouvir as músicas no bolachão, trabalhar com aquelas máquinas de Super 8, aqueles projetores. Então, essa era a minha ideia do projeto e ainda é. Eu ainda estou tentando, não joguei totalmente a toalha. A gente deu um tempinho, até por Covid e tudo mais, mas é um sonho que, nossa, seria assim muito bem, muito feliz para a família inteira, não só meu. Para os meus tios, para os meus primos, minha mãe, da gente realmente poder montar um espaço e deixar para a sociedade. Você pretende fazer outro livro, organizar outro livro com um outro acervo que dê possibilidade de fotografar? Você pretende? Sim, eu já tenho um material guardado para trabalhar isso.
isso já está viável economicamente? Não, eu só tenho a ideia ainda não botei o projeto realmente ainda no papel, para ver custos, para ver tudo, mas a gente tem alguma coisa para, se conseguir ainda ao longo desse ano, fazer esse lançamento. Além da saudade, o que fica do pai Joaquim Marinho, do homem, do ser humano Joaquim Marinho? O pai sempre para mim foi um amigo, um grande amigo, que eu podia conversar, desabafar. Na verdade, assim, o casal, né, o pai e a mãe, sempre trataram a gente com isso, de conversar, de diálogo. E de vez em quando eu ainda converso com ele, peço ajuda, brigo com ele, por que ele ainda não me resolveu isso aqui, vamos lá, vem me ajudar. Brigo com ele às vezes ainda também. Mas o pai era um amigo, além de tudo. Eu acho que uma pessoa que eu me inspirei muito, eu sou jornalista por formação, inspirada nele, trabalhei muitos anos com o turismo, inspirada nele. Não é que ele vai fazer isso, não, eu tinha tanta paixão de ver da maneira como ele tratava aquilo que eu seguia junto. Então trabalhei com turismo e hoje trabalho na área de eventos que também tem relação com toda a vida do pai. Então para mim foi uma coisa automática. Eu fui, né, seguindo a minha carreira, a minha vida, meu nome, mas sempre tendo essa relação, dessa amizade grande que ele foi pra gente. E com certeza essa amizade extrapola o seio da família e está na sociedade que conviveu com ele. Patrícia, foi um prazer enorme mostrar o teu trabalho, conversar com você. Já tinha feito isso na CBN com uma pequena crônica e agora você tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. É muito gostoso a gente poder estar aqui num espaço histórico também da nossa cidade, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, o local. E agradecer o amigo aqui por botar de novo, o coraçãozinho da gente dá um tremedorzinho aqui, mas faz parte, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho do trabalho e da pessoa Joaquim Marinho. Ok, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu quero agradecer você, telespectador, que nos acompanha há 2 décadas. Quero agradecer a família de Joaquim Marinho, na pessoa da Patrícia Marinho, pela beleza do trabalho organizado por ela e que traz a lume a memória deste homem que espiritualmente está entre nós. Claro que eu renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana. Sabe por quê? Deus haverá de permitir esse novo encontro. Um forte abraço e até lá.